E aí, pessoal? Tudo beleza? Prontos para mais um Deep Dive com a gente? Preparados? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa resolução fresquinha, a resolução CEDOC número 87. Essa mesma. Que regulamenta o currículo do projeto, revitalizando a trajetória escolar. O famoso PRTE, lá na Fundação Casa. Isso aí. Então, se você é professor em São Paulo, se prepara. Pega um cafezinho, senta aí e vamos nessa. Bora! Que a gente tem muita coisa para desvendar. Pois é, essa resolução tem tudo para ser um guia importante para quem trabalha com a educação desses jovens, né? Que estão cumprindo medidas socioeducativas. Exatamente. Afinal, estamos falando do direito à educação. Sim. E essa resolução, que aliás entra em ação em janeiro de 2025, Já tá aí. promete organizar tudo, né? As etapas de ensino, carga horária, componentes curriculares. Ufa, é coisa pra caramba. É, muita coisa. Mas e aí, será que essa resolução é tudo isso que estão falando? Boa pergunta. Será que a prática vai acompanhar a teoria? É o que a gente vai descobrir. Uma coisa legal é que ela já começa definindo que as turmas regulares e as multisseriadas, aquelas que têm alunos de diferentes séries, terão 30 aulas semanais de 50 minutos cada, dando um total de 1.200 aulas por ano. Caramba. E aí, como fica a grade curricular? Bom, nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, a gente vai ter língua portuguesa, matemática, ciência, geografia, história, arte, educação física, inglês. É, parece que tentaram abraçar o mundo mesmo. Muita coisa. Mas vamos com calma, né? Uma coisa de cada vez. O que a gente pode destacar de positivo nessa resolução? Olha, ela reforça a garantia do direito à educação para todos os jovens. Isso é inegável. E a organização curricular, né, que a gente já falou, traz mais clareza e padronização para o PRTE. E tem mais. A Base National Common Curricular, a BNCC, agora faz parte da resolução. Que legal. O que isso significa? Significa que os alunos do PRTE vão ter acesso ao mesmo currículo base que os outros estudantes do Estado. Igualdade na educação. Isso aí. Que notícia boa. Muito bom. E sabe o que mais me chamou a atenção? A resolução inclui os itinerários formativos no ensino médio. Olha só. Finalmente, né? Esses jovens vão poder se aprofundar em áreas que eles realmente gostam. Quem sabe a gente não descobre um futuro escritor, artista ou cientista dentro da Fundação Casa. É verdade. A inclusão dos itinerários formativos é um ponto super positivo, mas é importante a gente analisar como isso vai funcionar na prática, né? A resolução ainda precisa ser mais específica em alguns pontos. Como, por exemplo, a capacitação dos professores para lidar com os itinerários. Afinal, trabalhar com esses jovens exige sensibilidade, conhecimento, preparo. É verdade. A resolução até menciona a importância da capacitação, mas não entra em detalhes de como isso vai acontecer. Parece que deixaram a gente meio no escuro, né? Um pouco, né? E a multisseriação? Como fica? Pois é. Imagina a dificuldade de planejar uma aula com alunos de diferentes níveis de aprendizado. A resolução dá alguma dica de como lidar com isso? Infelizmente não. A resolução não explica como os professores devem trabalhar com as diferentes necessidades dos alunos em turmas multisseriadas. Nossa! E essa história do professor regente assumindo aulas de arte, educação física e inglês quando não tem professor especialista. Me preocupa, viu? É claro que a gente se vira nos 30, mas... A gente dá um jeitinho. Mas será que isso garante o ensino de qualidade no longo prazo? Essa é uma questão que a gente precisa pensar com cuidado, né? E tem outra coisa. A questão do ensino religioso. Essa também é importante. A resolução fala que a oferta depende da demanda, mas não diz como essa demanda vai ser medida. Será que isso não pode gerar desigualdade na oferta da disciplina em diferentes regiões? Essa é uma questão que precisa ser melhor definida. Pois é. Parece que a resolução tem boas intenções. Sim. Mas ainda deixa muitas perguntas no ar. Muitas perguntas. E ensino médio? Como fica nessa história toda? Bom, no ensino médio, a carga horária é dividida entre a formação geral básica, a FGB, que nada mais é do que o conjunto de disciplinas que formam a base do currículo, né? Isso. E os itinerários formativos, os IFs, que são os conjuntos de disciplinas que os alunos escolhem de acordo com seus interesses e aptidões. Certo. A ideia é que a carga horária da FGB diminua ao longo dos anos, enquanto a dos IFs aumenta. Faz sentido, né? Dá mais espaço para os alunos se aprofundarem nas áreas de interesse deles enquanto se preparam para o futuro. Exato. Mas me explica uma coisa. Essa redução drástica da carga horária da FGB na 3er série, de 933 horas para a primeira 67 horas, não é preocupante. É bastante, né? Os alunos não vão acabar saindo do ensino médio com lacunas na formação básica. É um risco que a gente precisa avaliar com cuidado. E a escolha dos itinerários formativos. Pois é. A resolução não especifica como os alunos vão escolher
nem como garantir que os itinerários oferecidos estejam alinhados com as demandas do mercado de trabalho. Verdade. Mas um ponto que precisa ser esclarecido. Parece que essa resolução ainda precisa de uns ajustes, né? Uns ajustes. Talvez vários. E a capacitação dos professores volta à tona. Como preparar os professores para lidar com todos esses desafios? A capacitação é fundamental. Os professores precisam se sentir seguros e preparados para conduzir essa missão tão importante. A resolução precisa detalhar como essa capacitação vai acontecer, com que frequência, qual será o conteúdo e, claro, garantir que os professores recebam o suporte necessário durante todo o processo. Concordo plenamente. Afinal, os professores são a peça-chave para que o PRTE realmente funcione. E a questão dos registros escolares, a certificação dos alunos. A resolução fala sobre isso. Sim. A resolução diz que as escolas vinculadoras, aquelas que acompanham os alunos da Fundação Casa, são responsáveis pelos registros e pela emissão de documentos. Certo. Mas, de novo, falta detalhamento sobre os procedimentos, principalmente em casos de transferências de alunos ou evasão escolar. Imagina a bagunça que isso pode gerar. Pois é, a gente precisa de mais clareza nesse ponto. Não, pessoal. A resolução SEDUC número 87, apesar de representar um passo importante. Sim, um passo importante. Onde precisa de alguns ajustes para garantir o direito à educação dos jovens da Fundação Casa. E aí, professores, o que vocês acharam da nossa análise até aqui? Quais pontos mais chamaram a atenção de vocês? No próximo bloco, a gente continua explorando essa resolução e tenta encontrar soluções para esses desafios. Fiquem ligados. Então daqui a pouco, volta. Voltamos. E agora, que tal a gente pensar em soluções para esses desafios que a gente levantou? É isso aí. O professor é mestre em encontrar a solução criativa, né? Com certeza. E já que a gente está falando de desafios, vamos começar com a multisseriação. Boa. A resolução podia ter dado umas dicas mais práticas para a gente lidar com essa realidade, né? Tipo, como planejar uma aula para alunos em diferentes níveis de aprendizado. Pois é, seria muito útil ter um guia com exemplos de atividades que atendam às necessidades de alunos em diferentes níveis, né? Imagina, você está lá explicando frações e de repente um aluno te pergunta sobre equações de segundo grau, para deixar qualquer um de cabelo em pé. Verdade, seria como ter um mapa da mina, né, para navegar nesse mar de diferentes níveis de aprendizado. Exatamente. E o que a gente faz com falta de professor especialista? Essa é uma questão complicada. Tem centros que o professor de matemática vira professor de arte, de português e educação física. A gente sabe como é. É muita ginástica adaptando um professor só. É muita coisa. Uma solução seria investir em programas de capacitação para os professores regentes, né? Assim, eles poderiam se sentir mais seguros para dar aulas de outras disciplinas, mesmo sem ter a formação específica. Tipo curso intensivo para transformar professor de matemática em artista, professor de português em atleta. É isso aí. Quem sabe até surge um novo talento por aí. É verdade. E a questão do ensino religioso. Como garantir que a oferta da disciplina seja justa, igualitária em todas as regiões? A solução é definir critérios claros e objetivos para avaliar a demanda, né? A gente pode usar um questionário para saber a opinião dos alunos e dos pais, por exemplo. Assim, a oferta da disciplina seria mais democrática e transparente. Faz sentido. Critérios bem definidos evitam qualquer tipo de dúvida ou injustiça, né? Sem dúvida. E o ensino médio? Como equilibrar a carga horária da FGB e dos IEFs sem prejudicar a formação dos alunos? Uma ideia seria concentrar os IEFs no último ano do ensino médio. Assim, nos 2 primeiros anos, os alunos teriam uma base sólida na FGB e no 3º ano poderiam se dedicar totalmente aos IEFs, explorando suas áreas de interesse com mais profundidade. Seria como construir uma casa, né? Primeiro a gente faz a fundação, depois levanta as paredes e por último escolhe a decoração. Boa analogia. E a escolha dos IEFs. Como garantir que os alunos façam escolhas conscientes, alinhadas com as demandas do mercado de trabalho. Aí a gente precisa usar a criatividade. Podemos organizar feiras de profissões, palestras com profissionais de diferentes áreas, visitas a empresas, mostrar aos alunos o leque de opções que eles têm e ajudá-los a descobrir seus talentos, suas vocações. Excelente. É como abrir uma janela para o futuro. Mostrar aos alunos que existem diversas possibilidades, diversos caminhos a seguir. E claro, a gente não pode esquecer da capacitação dos professores para lidar com as particularidades do PRTE, né? Eles precisam estar preparados para os desafios, mas também para as recompensas de trabalhar com esses jovens. Com certeza. A formação dos professores precisa ir além dos aspectos pedagógicos. É importante abordar também as questões emocionais, sociais e psicológicas desses jovens que muitas vezes carregam histórias de vida bem complexas. É verdade. A gente precisa estar pronto para colher, escutar e principalmente acreditar no potencial desses alunos. E a tecnologia.
Qual o papel dela nesse contexto? A tecnologia pode ser uma grande aliada. Plataformas online, aplicativos educacionais, recursos audiovisuais, tudo isso pode tornar o ensino mais dinâmico, interativo e personalizado. Imagina a gente ter acesso a um banco de dados com sugestões de atividades, planos de aula, materiais didáticos adaptados para o contexto do PRT, seria um sonho. Seria como ter um superpoder. E os alunos também podem se beneficiar da tecnologia, né? Eles podem usar a internet para pesquisar, se conectar com o mundo, desenvolver projetos. Exatamente. A tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para ampliar horizontes, conectar esses jovens com a sociedade. A Resolução SEDUC número 87, apesar das suas falhas, tem potencial para transformar a educação na Fundação Casa. Mas para isso, a gente precisa se unir, professores, gestores, sociedade civil, para encontrar soluções e construir um futuro melhor para esses jovens. É isso aí. E você, professor, o que acha de tudo isso? Compartilhe suas ideias com a gente. No próximo bloco, a gente volta para discutir a questão dos registros escolares e da certificação dos alunos do PRTE. Não perca! Chegamos na reta final do nosso Deep Dive na Resolução SEDUC número 87. Já passamos pelos pontos positivos, os desafios, as possíveis soluções. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, vamos falar de um assunto crucial para os nossos alunos da Fundação Casa: os registros escolares e a certificação. Afinal, sem esses documentos, todo o esforço na educação pode ir por água abaixo, né? É verdade. É como construir uma casa linda, toda equipada, mas sem escritura. E a resolução, como a gente já comentou, deixa nas mãos das escolas vinculadoras, aquelas que acompanham os alunos da Fundação Casa, a responsabilidade pelos registros e pela emissão dos documentos. Só que na prática, essa tarefa pode ser bem complicada, principalmente quando a gente lida com alunos que têm um histórico de transferências e interrupções nos estudos. É como montar um quebra-cabeça gigante com peças faltando. A gente precisa juntar as peças da trajetória escolar de cada aluno, garantir que tudo esteja certinho, totalizado. É um trabalho de detetive. E a resolução, infelizmente, não explica direitinho como lidar com essas situações. Como garantir, por exemplo, que a transferência de um aluno entre diferentes centros não vire uma bagunça, com documentos perdidos, históricos escolares incompletos. A burocracia pode acabar sendo um obstáculo enorme para esses alunos, impedindo que eles acessem cursos profissionalizantes, universidades. É como se a gente colocasse uma barreira na frente deles, justo quando eles estão tentando reconstruir suas vidas. Exatamente. A resolução precisa ser mais clara, estabelecendo procedimentos padronizados e eficientes para a gestão dos registros escolares. E a tecnologia pode ser uma grande aliada nesse processo. Imagina se a gente tivesse um sistema online unificado, onde todas as escolas vinculadoras pudessem registrar as informações dos alunos em tempo real, com segurança e transparência. Seria incrível. Assim, mesmo que um aluno mude de centro, o histórico escolar dele estaria sempre atualizado e disponível. Sem contar que facilitaria muito a vida dos professores e da equipe administrativa, né? E a certificação. Como garantir que os alunos do PRTE recebam seus certificados de conclusão, seus diplomas, sem complicações? Essa é outra questão que precisa ser bem definida na resolução. A gente precisa de mecanismos que garantam uma certificação ágil, justa e reconhecida pelas instituições de ensino e pelo mercado de trabalho. Afinal, o diploma é a porta de entrada para novas oportunidades. Com certeza. É a prova de que o aluno concluiu uma etapa importante da vida dele, que se dedicou aos estudos e está pronto para novos desafios. E para os alunos da Fundação Casa, o diploma tem um significado ainda maior, né? É um símbolo de superação, de recomeço, de reinserção na sociedade. É verdade. O diploma é como um passaporte para um futuro melhor. E nós, professores, temos um papel fundamental nessa jornada. Somos os guias, os mentores, os que acreditam no potencial desses jovens e lutam para que eles tenham acesso a uma educação de qualidade, que os prepare para a vida em liberdade. É isso aí. A Resolução SEDUC número 87, com seus acertos e desafios, nos convida a refletir sobre a educação na Fundação Casa, a buscar soluções inovadoras e a trabalharmos juntos para garantir que esses jovens tenham a oportunidade de reescrever suas histórias. E você, professor, o que pensa sobre tudo isso? Compartilhe suas ideias, sugestões, experiências com a gente. A educação é uma construção coletiva e juntos podemos fazer a diferença na vida desses jovens. E assim, chegamos ao fim de mais um Deep Dive. Esperamos que esse mergulho na Resolução SEDUC número 87 tenha sido esclarecedor e inspirador. Até a próxima!